Você acredita que Deus é um juiz soberano e que temos que prestar contas a Ele, pois Ele é o Criador e dono de tudo? Você confia que Deus conhece o coração de cada pessoa e que a adoração verdadeira envolve gratidão, arrependimento e um estilo de vida alinhado aos caminhos do Senhor? O Salmo 50, parte 1, dos versos 1 a 11, é um chamado poderoso à verdadeira adoração e obediência a Deus. Ele mostra que Deus não se satisfaz apenas com rituais, sacrifícios ou ofertas externas. Ele deseja corações íntegros, sinceros e obedientes, capazes de refletir sua justiça e misericórdia em cada ação e decisão da vida diária. Antes de seguirmos neste estudo profundo do Salmo 50, parte 1, dos versos 1 a 11, que revela o chamado à verdadeira adoração e à obediência sincera, convido você a compartilhar este vídeo com alguém que precisa fortalecer sua fé e seu discernimento espiritual. Alguém que busca compreender que Deus valoriza a sinceridade do coração, que deseja gratidão, arrependimento e uma vida de obediência genuína, capaz de produzir paz, clareza e propósito. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar caminhando conosco nesta jornada pelos Salmos, uma jornada que ensina a viver com reverência, sabedoria e confiança no Deus que é justo e fiel em todas as suas obras. Se você tem se inquietado ao perceber que rituais vazios, títulos ou demonstrações externas de religiosidade não trazem paz verdadeira, e que cumprir obrigações sem coração íntegro deixa a vida sem sentido, este Salmo 50, parte 1, é para você. Se você vive em um mundo que mede valor pelo que se aparenta ser ou pelo que se oferece, mas sente que a alma precisa de algo que somente Deus pode dar, este Salmo 50, parte 1, é para você. O salmista se levanta como mestre de sabedoria e chama todos os povos a ouvirem, mostrando que a verdadeira adoração não se mede pelo sacrifício, mas pela sinceridade, justiça e obediência do coração. Aqui aprendemos que Deus conhece a alma profundamente e que apenas uma fé firme e obediente garante vida com propósito, longe do vazio da hipocrisia. Nesta primeira parte do Salmo 50, vamos mergulhar verso por verso, acompanhando um ensinamento profundo que revela quem Deus é como juiz soberano e expõe a diferença entre religiosidade exterior e adoração verdadeira. Cada reflexão foi preparada para alcançar a sua alma, ampliar seu discernimento e ajudá-lo a perceber que rituais, sacrifícios e ofertas sem um coração alinhado produzem vazio, mas ouvir a voz de Deus, viver em gratidão e obedecer aos seus caminhos gera clareza espiritual, sobriedade e direção segura. Fique conosco até o final, porque faremos uma oração baseada no Salmo 50, parte 1, versos de 1 a 11, uma oração que irá conduzir seu interior ao silêncio, reajustar suas motivações e lembrar que Deus deseja mais do que atos exteriores. Ele busca um coração sincero, obediente e inteiramente voltado para Ele. Verso 1. O Deus poderoso, o Senhor, fala e chama a terra desde o nascer do sol até o seu ocaso. O salmista inicia este verso revelando Deus como todo-poderoso que fala com autoridade absoluta, não apenas a um povo específico, mas a toda a terra, mostrando que sua voz atravessa limites geográficos, culturais e espirituais. Quando Deus fala, não é um som vazio, é uma convocação solene que desperta consciências, chama a atenção e exige escuta reverente. Aqui somos lembrados de que a palavra do Senhor não é local, nem limitada, ela ecoa sobre toda a criação, alcançando cada coração que se dispõe a ouvir. Este chamado que se estende do nascer ao pôr do sol revela que Deus governa sobre todo o tempo e toda a história, não há momento da vida que escape ao seu olhar ou à sua autoridade. Ele fala nos começos e nos fins, nos dias de luz e nas horas de sombra, mostrando que sua presença é contínua e sua voz nunca se cala. O Senhor não é um espectador distante, mas aquele que intervém, convoca e se revela em todos os ciclos da existência humana. Ao apresentar Deus como aquele que chama, o texto nos confronta com a responsabilidade de responder. Não se trata apenas de ouvir, mas de reconhecer que somos convidados a sair da indiferença espiritual e assumir uma postura de atenção, temor e obediência. A voz divina rompe o silêncio da rotina, questiona acomodações e nos lembra de que viver diante de Deus é viver em constante prontidão para ouvi-lo e alinhar-se à sua vontade. Este verso nos conduz a uma aplicação profunda. Se Deus continua falando, a questão central não é se ele se manifesta, mas se estamos verdadeiramente ouvindo. Em um mundo saturado de ruídos, este chamado nos convida a silenciar o coração, ajustar os ouvidos espirituais e reconhecer que a vida só encontra sentido pleno quando respondemos à voz do Senhor com humildade, reverência e disposição para obedecer. Para refletir,
Tenho reconhecido a voz de Deus como autoridade sobre toda a minha vida ou apenas em momentos específicos? De que maneira os ruídos do dia a dia têm abafado minha sensibilidade espiritual para ouvir o Senhor? Quando Deus me chama, minha resposta tem sido imediata, sincera e obediente. Verso 2. Desde Sião, perfeição da formosura, resplandece Deus. Neste verso, o salmista nos conduz a contemplar Sião como lugar onde a glória de Deus se manifesta de forma visível e impressionante, não por causa da cidade em si, mas porque ali Deus escolheu revelar sua presença. Sião é chamada de perfeição da formosura porque a beleza que dali emana não é estética, é espiritual, é a beleza da santidade, da presença viva do Senhor no meio do seu povo. Onde Deus se manifesta, tudo ganha sentido, ordem e brilho que não pode ser produzido por mãos humanas. O resplendor de Deus não é discreto nem oculto, ele rompe, ilumina e expõe, trazendo luz onde antes havia confusão e sombras. Este brilho revela quem Deus é em sua majestade, pureza e verdade, mostrando que sua presença não apenas consola, mas também confronta e purifica. Quando Deus resplandece, nada permanece igual, pois sua luz alcança o interior da alma e revela tanto o que precisa ser curado quanto o que precisa ser transformado. Ao associar Deus a Sião, o texto nos ensina que a verdadeira beleza não está nas estruturas externas, mas no lugar onde Deus é honrado, ouvido e obedecido. Sião representa o ambiente onde a presença do Senhor é central, onde Ele governa e se revela, e isso nos leva a refletir se o nosso interior tem sido um lugar preparado para esse resplendor. A glória de Deus não habita em espaços vazios de significado espiritual, mas em corações rendidos e disponíveis. Este verso nos chama a avaliar, hoje, onde temos buscado beleza, segurança e sentido para a vida, pois somente onde Deus resplandece a luz verdadeira e direção segura. Quando permitimos que o Senhor seja o centro, sua presença ilumina escolhas, restaura perspectivas e transforma o coração em um lugar onde sua glória pode habitar. Assim, a vida deixa de ser guiada por aparências e passa a refletir a luz daquele que é a fonte de toda a verdadeira formosura. Para refletir, tenho permitido que Deus resplandeça no centro da minha vida ou apenas em áreas limitadas? Em que tenho buscado beleza, valor e segurança? Na presença de Deus ou em coisas passageiras? O meu coração tem sido um lugar preparado para a manifestação da glória do Senhor? Verso 3. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo consumidor, e ao seu redor a grande tempestade. Este verso revela um Deus que não permanece indiferente nem distante, mas que vem ao encontro do seu povo com presença ativa e voz que se manifesta. O silêncio de Deus não é ausência, mas aqui o texto afirma que ele decide falar, agir e se revelar de forma inconfundível, mostrando que há momentos em que o Senhor rompe o silêncio para corrigir, confrontar e alinhar o coração humano à sua verdade. Quando Deus vem, sua vinda carrega propósito, peso espiritual e autoridade. O fogo consumidor que precede o Senhor simboliza sua santidade absoluta, que purifica e consome tudo aquilo que não pode permanecer diante dele. Este fogo não é destrutivo no sentido humano, mas revelador, pois expõe o que é falso, superficial e vazio, chamando o homem ao arrependimento e à reverência. A presença santa de Deus não negocia com o pecado nem se ajusta às conveniências humanas. Ela transforma, corrige e restaura. A grande tempestade que o cerca revela o impacto da sua presença sobre tudo o que é instável e frágil. Quando Deus se manifesta, estruturas falsas tremem, seguranças ilusórias são abaladas e aquilo que parecia sólido é colocado à prova. Este cenário nos lembra de que Deus não é apenas conforto, mas também verdade, justiça e retidão, e sua presença exige uma resposta sincera e humilde do coração humano. Este verso nos convida a refletir se estamos preparados para a vinda de Deus em nossa vida, não apenas quando Ele consola, mas também quando confronta. Permitir que Deus fale, que seu fogo purifique e que sua presença abale o que não glorifica é um passo essencial para uma fé autêntica. Somente quando deixamos Deus agir plenamente é que a vida se alinha à sua vontade e encontra transformação verdadeira. Para refletir, tenho desejado a presença de Deus apenas para conforto ou também para correção e transformação? Que áreas da minha vida precisam ser purificadas pelo fogo da santidade do Senhor? Estou disposto a permitir que Deus abale tudo o que é falso para estabelecer sua verdade em mim? Verso 4. Convoca os céus lá em cima e a terra, para julgar o seu povo. Neste verso,
Deus é apresentado como juiz soberano que convoca os céus e a terra como testemunhas do seu julgamento, revelando que nada acontece de forma oculta ou sem plena consciência diante dele. O chamado aos céus e à terra mostra a seriedade deste momento, pois toda a criação é colocada como observadora daquilo que Deus está prestes a declarar. O julgamento do Senhor não é impulsivo nem injusto, mas público, legítimo e fundamentado na verdade. Ao afirmar que Deus julga o seu próprio povo, o texto nos confronta com uma realidade profunda. Proximidade com Deus não elimina responsabilidade espiritual. O Senhor não está chamando estrangeiros ou nações distantes, mas aqueles que se dizem seus, revelando que a fé verdadeira não se sustenta apenas em pertencimento religioso, mas em vida alinhada à sua vontade. Ser povo de Deus implica viver sob sua verdade, sua correção e seu padrão de justiça. Este verso desmonta a falsa ideia de que Deus apenas observa a distância ou que ignora incoerências espirituais. Ele vê, conhece e avalia o coração, as intenções e as escolhas, chamando tudo à luz no tempo certo. O julgamento divino não tem como objetivo destruir, mas revelar, corrigir e restaurar aquilo que se afastou do propósito original. Deus julga porque ama, porque deseja um povo íntegro e verdadeiro diante dele. Este chamado solene nos leva a refletir sobre como temos vivido nossa fé, se como um compromisso profundo ou apenas como aparência externa. Saber que Deus convoca céus e terra para avaliar o seu povo nos convida a viver com reverência, sinceridade e responsabilidade espiritual. Uma fé madura não foge do exame divino, mas se submete com humildade, sabendo que a correção do Senhor conduz à vida e à comunhão verdadeira. Para refletir, tenho vivido minha fé com consciência de que Deus avalia não apenas atos, mas intenções do coração? Minha relação com Deus é marcada por compromisso sincero ou apenas por aparência religiosa? Como reajo quando Deus confronta áreas da minha vida que precisam de ajuste? Verso 5. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo aliança por meio de sacrifícios. Neste verso, Deus ordena que sejam reunidos os seus santos, revelando que ele conhece aqueles que lhe pertencem e que assumiram uma aliança consciente com ele. A palavra congregar indica um chamado intencional, um ajuntamento que não é casual, mas fruto de um relacionamento estabelecido ao longo do tempo. Deus não chama multidões anônimas, ele convoca pessoas que o reconheceram como Senhor e decidiram caminhar em compromisso diante dele. A aliança mencionada aqui não é superficial nem simbólica, ela foi firmada por meio de sacrifícios, o que aponta para entrega, renúncia e custo espiritual. Este sacrifício não se limita a ofertas externas, mas envolve decisões profundas do coração, escolhas que priorizam Deus acima da própria vontade. A aliança com Deus sempre exige mais do que palavras. Ela pede vida rendida, obediência e fidelidade contínuas. Ao chamar seus santos, Deus deixa claro que relacionamento verdadeiro com Ele não é apenas receber bênçãos, mas viver em responsabilidade espiritual. O sacrifício revela maturidade, pois quem sacrifica entende que a fé envolve negar a si mesmo e honrar a Deus mesmo quando isso custa conforto ou segurança. Este verso nos ensina que santidade não é perfeição humana, mas disposição sincera de viver em aliança com Deus. Este chamado nos leva a refletir se temos vivido nossa fé como aliança ou apenas como conveniência. Deus continua reunindo aqueles que o buscam com sinceridade, que compreendem que seguir o Senhor envolve entrega diária e compromisso real. Viver em aliança é escolher, todos os dias, honrar a Deus com atitudes, decisões e um coração disposto a obedecer, mesmo quando o sacrifício é exigido. Para refletir, tenho vivido minha relação com Deus como uma aliança verdadeira ou apenas como um hábito religioso? Que tipo de sacrifícios espirituais tenho oferecido ao Senhor como expressão da minha fé? Minha vida reflete compromisso, entrega e fidelidade à aliança que fiz com Deus? Verso 6. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Este verso declara que a justiça de Deus não é silenciosa nem oculta, mas proclamada pelos próprios céus, revelando que o seu juízo é legítimo, perfeito e incontestável. Quando os céus anunciam a justiça do Senhor, toda a criação se torna testemunha de que Deus age com retidão absoluta, sem erro, favoritismo ou engano. A justiça divina não depende da opinião humana, pois ela nasce do caráter santo e imutável de Deus. Ao afirmar que Deus mesmo é o juiz, o texto nos lembra de que não estamos diante de julgamentos falhos ou parciais,
como os humanos costumam ser. O Senhor julga com pleno conhecimento, pois vê o que está oculto, entende as motivações do coração e conhece a verdade em sua totalidade. Seu juízo não é precipitado nem injusto, mas resultado de sua sabedoria eterna e de seu amor pela verdade. Este anúncio da justiça divina também traz consolo àqueles que vivem com sinceridade diante de Deus, pois revela que o Senhor não ignora a fidelidade nem a obediência do seu povo. Mesmo quando a justiça humana falha, Deus permanece como juiz justo que estabelece a verdade no tempo certo. Saber que Deus é o juiz traz equilíbrio espiritual, pois nos livra da ansiedade de provar algo aos homens e nos convida a viver para agradar ao Senhor. Este verso nos chama a viver com consciência de que toda a vida está diante do olhar de um Deus justo. Reconhecer que Ele é o juiz nos conduz a uma fé mais responsável, humilde e íntegra, pois sabemos que nossas escolhas têm peso eterno. Quando vivemos à luz da justiça de Deus, buscamos alinhar nossas atitudes, palavras e intenções à sua vontade, confiando que Ele julga com verdade e fidelidade. Para refletir, tenho vivido com a consciência de que Deus é o juiz que vê todas as coisas. Minhas decisões diárias refletem confiança na justiça divina ou medo da avaliação humana? Como a certeza de que Deus é justo influencia a minha forma de viver e agir? Verso 7. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Neste verso, Deus se dirige ao seu povo de maneira direta e pessoal, chamando a atenção com autoridade e proximidade ao mesmo tempo. Ao dizer ouve, o Senhor exige mais do que escuta superficial. Ele chama o coração à atenção plena, à disposição de receber sua palavra com humildade e reverência. Não é um discurso distante, é Deus falando com aqueles que Ele conhece, ama e com quem mantém relacionamento. Quando o Senhor declara que testemunhará contra o seu próprio povo, Ele revela que conhece profundamente suas atitudes, intenções e incoerências. Este testemunho não nasce de rejeição, mas de compromisso com a verdade, pois Deus não ignora aquilo que precisa ser corrigido. A correção divina é expressão de cuidado, pois somente quem ama se dispõe a confrontar para restaurar. A afirmação "Eu sou Deus, o teu Deus" reforça a identidade do relacionamento entre o Senhor e o seu povo. Ele não é um juiz distante, mas o Deus da aliança, aquele que escolheu, conduziu e sustentou Israel ao longo da história. Justamente por ser o Deus deles, Ele fala com autoridade, chama a responsabilidade e convida a fidelidade, pois a aliança verdadeira envolve correção e verdade. Este verso nos confronta com a necessidade de ouvir Deus quando Ele fala, especialmente quando suas palavras revelam áreas que precisam de ajuste. Ignorar a voz do Senhor endurece o coração, mas ouvir com humildade produz transformação e restauração. Deus continua sendo nosso Deus, e por isso Ele nos chama a viver de forma coerente com a fé que professamos, permitindo que sua verdade molde nossa vida. Para refletir, tenho realmente ouvido a voz de Deus quando Ele me confronta ou apenas quando Ele me consola? Como reajo quando o Senhor aponta incoerências entre minha fé e minhas atitudes? Vivo consciente de que Deus é o meu Deus e que isso exige responsabilidade e fidelidade diária. Verso 8. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios, ou holocaustos, que estamos continuamente perante mim. Neste verso, Deus deixa claro que o problema não está na prática exterior dos sacrifícios, pois eles estavam sendo oferecidos de forma contínua, conforme o rito estabelecido. O Senhor reconhece a regularidade religiosa do seu povo, mostrando que Ele vê as ações visíveis e conhece os costumes espirituais que são mantidos. No entanto, ao afirmar que não os repreende por isso, Deus prepara o coração para uma revelação mais profunda sobre o que realmente lhe agrada. Este texto nos ensina que Deus não rejeita a disciplina espiritual nem a obediência formal, mas deixa evidente que isso, por si só, não é suficiente. Sacrifícios contínuos podem existir sem transformação interior, e práticas corretas podem coexistir com corações distantes. O Senhor não está interessado apenas no que se faz diante do altar, mas no que se passa no interior da alma enquanto o sacrifício é oferecido. Ao declarar que não repreende pelos sacrifícios, Deus expõe uma religiosidade que cumpre obrigações, mas pode estar desconectada do relacionamento verdadeiro. O risco aqui não é a ausência de prática espiritual, mas a substituição da intimidade por rotina, da devoção sincera por hábito religioso. Deus deseja mais do que constância exterior,
ele busca um coração vivo, sensível e alinhado com sua vontade. Este verso nos convida a examinar nossas próprias práticas espirituais, perguntando se elas fluem de um relacionamento genuíno com Deus ou se tornaram apenas rituais vazios. A fé verdadeira não elimina disciplinas, mas as preenche de sentido, verdade e amor. Quando o coração está alinhado, os atos externos deixam de ser obrigação e se tornam expressão sincera de adoração. Para refletir, minhas práticas espirituais têm sido expressão de relacionamento ou apenas cumprimento de dever? Tenho confundido rotina religiosa com intimidade verdadeira com Deus? O que move meu coração quando me apresento diante do Senhor em adoração? Verso 9. Não aceitarei novilho da tua casa, nem bodes dos teus currais. Neste verso, Deus afirma com clareza que não depende das ofertas trazidas pelo homem, deixando evidente que ele não necessita de nada que venha das posses humanas. Ao rejeitar o novilho e os bodes, o Senhor desmonta a ideia de que sacrifícios materiais podem suprir alguma carência divina. Deus não é sustentado por aquilo que oferecemos, pois tudo já lhe pertence, e sua grandeza não aumenta nem diminui conforme nossas entregas externas. Esta declaração confronta diretamente uma espiritualidade baseada em troca, como se Deus pudesse ser agradado apenas por ofertas ou recompensado por rituais. O Senhor deixa claro que a relação com Ele não é comercial, nem baseada em barganhas espirituais. O valor da adoração não está no que é colocado no altar, mas no coração que se apresenta diante dele com sinceridade e reverência. Ao afirmar que não aceitará os animais da casa do homem, Deus expõe o risco de uma fé que tenta controlar ou manipular a relação com o divino. Ofertas sem obediência, sacrifícios sem arrependimento e práticas religiosas sem transformação interior não produzem comunhão verdadeira. Deus não se deixa impressionar por gestos externos quando o interior permanece desalinhado com sua vontade. Este verso nos convida a rever nossas motivações ao servir e adorar a Deus, questionando se fazemos isso esperando algo em troca ou como resposta grata a quem Ele é. A verdadeira adoração nasce do reconhecimento de que Deus é suficiente em si mesmo e digno de honra, independente do que possamos oferecer. Quando entendemos isso, nossas entregas deixam de ser obrigação e se tornam expressão de amor, gratidão e rendição genuína. Para refletir, tenho me aproximado de Deus esperando recompensas ou com o coração verdadeiramente rendido? Minhas ofertas e serviços refletem gratidão ou tentativa de barganha espiritual? Reconheço que Deus não precisa do que ofereço, mas deseja meu coração inteiro. Verso 10. Porque meu é todo animal da floresta e o gado sobre milhares de montanhas. Neste verso, Deus revela sua soberania absoluta sobre toda a criação, declarando que tudo o que existe já lhe pertence. Ao mencionar os animais da floresta e o gado sobre milhares de montes, o Senhor amplia nossa visão para além do que é visível ou controlável pelo homem. Nada está fora do seu domínio, nada escapa ao seu cuidado, e nada pode ser reivindicado como propriedade última do ser humano. Essa afirmação desmonta o orgulho silencioso que, muitas vezes, se infiltra no coração religioso, fazendo o homem acreditar que está oferecendo algo que é exclusivamente seu. Deus lembra de que toda fonte de provisão, toda riqueza e toda vida procedem dele. Quando entregamos algo ao Senhor, não estamos suprindo uma falta em Deus, mas reconhecendo que somos apenas administradores do que já é dele. Há neste verso um chamado à humildade profunda, pois ele nos confronta com a verdade de que nossa segurança não deve estar no que possuímos, mas em quem governa tudo. Os milhares de montes simbolizam abundância ilimitada, mostrando que Deus não está restrito a um lugar, a um povo ou a um recurso específico. Ele reina sobre o todo, e sua suficiência não conhece escassez. Ao compreender essa verdade, o coração encontra descanso, pois deixa de viver na ansiedade de sustentar a própria vida. Se tudo pertence a Deus, então nossa confiança pode repousar nele, mesmo quando nossos recursos parecem limitados. Este verso nos conduz a uma fé mais madura, que não se apoia no que temos nas mãos, mas na fidelidade daquele que sustenta toda a criação. Para refletir, em que tenho colocado minha sensação de segurança? No que possuo ou em quem governa tudo? Tenho reconhecido que sou apenas administrador e não dono daquilo que tenho? Essa verdade tem produzido humildade e confiança no meu relacionamento com Deus? Verso 11. Conheço todas as aves dos montes, e tudo o que se move no campo me pertence. Neste verso,
Deus revela não apenas posse, mas conhecimento íntimo de toda a criação. Ele não diz apenas que as aves lhe pertencem, mas que ele as conhece, uma a uma, em seus voos invisíveis aos olhos humanos. Nada é anônimo diante do Senhor, nada se move fora do alcance do seu olhar atento. Esse conhecimento revela um Deus pessoal, presente e profundamente envolvido com tudo que criou. Ao afirmar que tudo que se move no campo lhe pertence, Deus amplia essa verdade para toda forma de vida, inclusive aquela que o homem ignora ou considera insignificante. O movimento da criação não é caótico nem esquecido. Ele acontece sob a vigilância de um Deus que sustenta, governa e acompanha cada detalhe. Isso desmonta a ideia de um Deus distante, interessado apenas em grandes feitos ou grandes ofertas. Há aqui uma confrontação direta ao coração humano que tenta impressionar Deus com rituais externos. Se ele conhece cada ave e cada criatura que se move, quanto mais conhece o interior do ser humano, seus pensamentos, intenções e motivações. Nada pode ser encoberto por aparência religiosa, pois o Deus que vê o invisível não se satisfaz com gestos vazios, mas com coração verdadeiro. Este verso também traz consolo profundo para a alma aflita, pois revela que somos vistos, conhecidos e lembrados. Assim como nenhuma ave é ignorada, nenhuma lágrima passa despercebida. Viver à luz dessa verdade transforma nossa relação com Deus, levando-nos a uma fé mais sincera, onde não buscamos aparentar devoção, mas viver em integridade diante daquele que tudo conhece. Para refletir, tenho vivido minha fé mais preocupada com aparência ou com verdade diante de Deus? Creio realmente que Deus conhece cada detalhe da minha vida, inclusive aquilo que ninguém vê? Essa consciência tem produzido em mim temor, sinceridade e descanso no cuidado do Senhor? Chegamos ao final desta primeira parte do Salmo 50 conscientes de que fomos colocados diante do olhar santo de Deus. Não como espectadores, mas como pessoas chamadas à responsabilidade espiritual. Este salmo nos retira do conforto da religiosidade superficial e nos conduz ao lugar da verdade, onde Deus não avalia ritos, palavras ou ofertas, mas o coração que se coloca diante dele com temor, gratidão e obediência. Aqui aprendemos que adorar não é impressionar o céu, mas alinhar a vida à santidade daquele que fala com autoridade sobre toda a criação. Ao encerrar esta meditação, o Espírito nos convida a silenciar as justificativas e a ouvir a voz do Senhor que chama seu povo para uma fé viva e autêntica. Uma fé que não se sustenta em práticas vazias, mas em um relacionamento sincero, moldado pela obediência e pela reverência. Que este salmo produza em nós um retorno ao essencial, onde o coração se rende, a alma se ajusta e a vida passa a refletir a glória do Deus que conhece todas as coisas e ainda assim nos chama pelo nome. Agora que percorremos, verso por verso, o Salmo 50, parte 1, dos versos 1 a 11, somos convidados a continuar meditando e orando por mais 6 dias, permitindo que esse chamado divino à verdadeira adoração e à obediência sincera alcance camadas mais profundas do coração. Leia cada versículo como uma convocação do próprio Deus, que fala com autoridade sobre toda a criação e chama seu povo a viver uma fé que vai além de ritos, palavras e gestos externos. Deixe que essa mensagem revele onde sua adoração tem sido genuína e onde precisa ser purificada e realinhada. E para selarmos essa mensagem em nosso interior, convidamos você a orar e guardar consigo esta oração inspirada no Salmo 50, parte 1. Retorne a ela sempre que sentir o risco de substituir o relacionamento com Deus por hábitos religiosos vazios, ou quando precisar se lembrar de que Ele vê, conhece e julga com justiça, mas também acolhe os que se aproximam com sinceridade. Lembre-se de que o Senhor é soberano, fala com autoridade e deseja ser honrado não apenas com palavras, mas com uma vida entregue e alinhada à sua vontade. Que este salmo seja um guia constante para uma adoração consciente, uma fé obediente e um caminhar diário diante do Deus que chama, examina e restaura. Oração inspirada no Salmo 50, parte 1, versos de 1 a 11. Deus Todo-Poderoso, Tu és aquele que fala e convoca a terra desde o nascente até o poente. Nós nos colocamos em silêncio diante da Tua majestade e da Tua santidade. Tu és o Criador de todas as coisas, o dono do céu e da terra, e nada está oculto aos Teus olhos. Reconhecemos que muitas vezes nos aproximamos de Ti com palavras e gestos, mas permitimos que o coração se distancie da verdade da adoração. Hoje, nos rendemos diante da Tua voz que chama, examina e corrige,
desejando nos alinhar novamente aos teus caminhos. Senhor, tu que convocas o teu povo e te colocas como juiz justo, dá-nos um espírito humilde para ouvir a tua palavra e responder com arrependimento verdadeiro. Revela tudo aquilo que precisa ser ajustado em nosso interior, tudo o que tem ocupado o lugar que pertence somente a ti. Que não sejamos religiosos apenas na aparência, mas discípulos comprometidos com a verdade, a justiça e a obediência que brotam do amor por ti. Reconhecemos, Pai, que tudo o que existe já te pertence, e que nada do que oferecemos pode te sustentar ou acrescentar algo à tua grandeza. Ainda assim, escolhemos te oferecer o que tu mais desejas, um coração quebrantado, grato e disponível. Ensina-nos a viver cada dia conscientes de que nossa vida é um ato contínuo de adoração, não limitado a momentos específicos, mas expresso em todo o nosso caminhar. Recebe, Senhor, esta oração como um clamor sincero de quem deseja te honrar em espírito e em verdade. Que o teu espírito nos conduza a uma fé viva, a uma obediência constante e a uma adoração que te glorifique em todas as áreas da nossa vida. Que, ao ouvirmos a tua voz, sejamos transformados, corrigidos e restaurados, para vivermos diante de ti com reverência, amor e fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Agora quero reforçar o convite que fiz no início. Se esta mensagem edificou sua vida, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus é soberano, santo e justo, aquele que vê o coração e chama seus filhos a uma adoração verdadeira, marcada por gratidão, arrependimento e obediência sincera. O Salmo 50, parte 1, nos ensina que o Senhor não se agrada apenas de rituais externos, mas deseja um relacionamento real, no qual a vida inteira se torna um ato de honra diante dele. Ele nos chama a viver conscientes de sua presença, alinhando nossas escolhas, palavras e atitudes à sua vontade eterna. E antes de encerrar, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu pedido de oração nos comentários. Será uma alegria interceder por você. Que Deus examine o seu coração com amor, fortaleça sua fé, conduza seus passos em verdade e o ajude a viver uma adoração que vá além das palavras, refletindo-se em uma vida íntegra diante dele. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida, sua família e seus negócios.